Olá, meu nome é Natália, vou responder uma questão de Biologia da Frente 1. Essa questão está no material do pré-vestibular, no livro 1, a edição de 2020. Ela está no capítulo 3, página 56 e o exercício número 9. A questão mostra um gráfico com mudanças de quantidade de DNA nuclear durante alguns eventos que acontecem na divisão celular e na fecundação na espécie de camundongo. E ele mostra nesse gráfico alguns intervalos e ele pede para você identificar o que está acontecendo em alguns intervalos específicos mostrados por setas. Para a gente entender o que está acontecendo nesse gráfico, primeiro a gente tem que considerar a quantidade de DNA. Aqui é uma vez de DNA, aqui 2 vezes de DNA e aqui 4 vezes de DNA. Isso não significa ploidia, isso significa quantidade de DNA, quantidade de moléculas de DNA presentes no núcleo celular. Antes de começar a analisar os eventos que ele pede, a gente tem que ter um panorama geral e percebe que a espécie apresenta uma quantidade de 2 vezes de DNA inicialmente. E ela, no processo celular, ela dobra essa quantidade, vai para 4 vezes. E aí, o primeiro evento que ele pede, que é entre C e D, tem novamente uma diminuição nessa quantidade de DNA, de 4 vezes para 2 vezes. Isso porque na fase S, que estaria aqui, tem uma duplicação da quantidade de DNA e depois lá na finalização da mitose, você tem de novo a diminuição para a quantidade inicial de DNA que tinha na célula, que aqui no caso são 2 vezes. Então, C indica mitose. Em L, entre L e M, a gente tem uma outra característica, tem de novo a diminuição pela metade, só que ela é posteriormente seguida por uma outra divisão pela metade do número de DNA. Isso indica que aqui seria a meiose 1 e entre N e O seria a meiose 2, porque está tendo a segunda divisão no número da quantidade de DNA. Porque entre L e M é a primeira divisão na quantidade de DNA, que é a meiose 1, que é a meiose reducional, e entre N e O está tendo só a divisão da quantidade de DNA. A segunda divisão meiótica, a gente não tem a redução da ploidia, mas como esse gráfico não fala da ploidia, sim da quantidade de DNA, a gente consegue ver essa diminuição entre N e O também. Então, em O, entre O e P, a gente teria a presença de um gameta, que está com a metade do número de cromossomos da espécie, que normalmente seria 2x e agora está 1x. Então, entre P e Q, a gente tem de novo a reconstrução do 2x, que é o normal da espécie. Isso aqui, então, entre P e Q, indica fecundação. Então, 2 gametas se encontrando para reestruturar a quantidade de DNA da espécie, por isso, P seria a fecundação. Então, a gente tem que C seria mitose, L seria a meiose 1 e P a fecundação. Letra C. Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só escrever. Até mais.